Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, a ênfase desta carta está no gozo que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. O apóstolo Paulo a escreveu quando estava encarcerado. Então, Paulo procurava extrair o melhor possível em todas aquelas circunstâncias, em todo aquele momento que ele estava vivenciando, principalmente na prisão. E ele tenta mostrar para os apóstolos, para aqueles que estavam seguindo com ele, que a prisão era um momento que ele estava se regozijando no Senhor, demonstrando sua coragem, para que outros também pudessem ter a mesma coragem de enfrentar as adversidades e perseguir pregando a Jesus. Capítulo 1 de Filipenses. Paulo e Timóteos, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele sempre trazia essa primeira saudação, mostrando a quem ele dirigia, que ele estava em oração por essas pessoas e que a paz do Mestre e as bênçãos do Mestre estava sendo sempre direcionada a eles aqui no início da saudação. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E um detalhe muito importante que Paulo deixa para nós. Ele sempre pensava em todos aqueles integrantes da igreja nascente, orava por eles e pedia sempre a Deus que desse-os força para prosseguirem o trabalho que tinham que fazer. Portanto, cabe-nos manter esse sentimento de oração, manter esse sentimento de união de sentimentos em prol de todos nós que estamos dentro de uma casa espírita, para que possamos nos aperfeiçoar. E também, quando precisava, ele puxava a orelha. Como tenho por justo sentir isto, como tenho por isto sentir isto de vós todos? Porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação no Evangelho. E essas pessoas que estavam em Filipe, ele os saudava, tinha um apreço por eles, devido à sua participação sempre ativa em todas as atividades que Paulo tinha. Tanto nas alegrias, nas prisões, nas companhias, na defesa, ele estava sempre próximo a ele, e era um grupo de pessoas que deram muito apoio a Paulo desde o início. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. Ele sentia saudade de estar junto deles, mas já estava mais velho, estava em Roma e nesse momento estava preso, não podia ir até lá. Mas ele sempre me mandava as cartas, mandava sempre alguma palavra consoladora, sempre lhe mandava notícia. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Caridade em ciência, caridade em todo conhecimento, sempre de bom ânimo, de boa vontade, para fazer o bem a todos que ali estavam. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Então, para que você seja sincero, sem escândalo, vocês têm que ter conhecimento e tem que ter ciência, mas aprovar as coisas que são excelentes, aquelas que são boas para todos, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E além do mais, dessa caridade que ele esperava que cada um fizesse, esse lado de produzir frutos de justiça, serem justos, agirem de uma forma compatível, coerente como cristãos. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor
tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. A partir daquele momento que ele está preso e ele começa a fazer as pregações dentro da prisão, fazer os cânticos, as orações em voz alta, toda a guarda pretoriana tomava conhecimento e comentavam entre si, um passa para o outro passa para o outro, aquela famosa rádio peão, em que as pessoas vão colocando as informações, vão passando os dados e todos vão tomando conhecimento, todos vão entendendo que alguma coisa está acontecendo, alguma passagem está sendo feita, alguma informação está sendo colocada e todos estão ali adquirindo conhecimento, adquirindo informações do Evangelho e de um herói do Evangelho. Porque ele não se... estou preso? Então deixa eu trabalhar mais, deixa eu convencer mais. Ele convencia tanto os guardas quanto os prisioneiros. E feliz daquele que hoje, nesta vida, foi um dos que prendeu Paulo. Pôde conviver com ele, ouvi-lo lá atrás, criando esse vínculo de sintonia. Ah, mas que coisa absurda você falar que feliz daquele que prendeu Paulo. Lógico, criou um vínculo de sintonia com esse homem notável, de uma coragem formidável, que jamais desistiu de lutar pelo Evangelho. Essas pessoas, certamente, estarão em condições, estarão aptas a serem bons cristãos, a serem bons espíritas, a serem bons trabalhadores da seara divina. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Cada um falava do Evangelho a seu jeito. Uns pregavam o Evangelho, mas tinham inveja daqueles que tinham riqueza, então falava de um reino onde todos que fossem justos, que fossem pobres, receberiam as bênçãos. Outros porque queriam apenas debater, e aqueles também que defendiam o Evangelho, tal qual Paulo, mas alguns outros estavam ali dentro para conter o crescimento do Evangelho. Falavam, mas de forma contida, para não, deixa assim mesmo tá bom, não vamos conquistar mais gente. E também outros colocavam, tá vendo Paulo? Olha, está preso. Então as pessoas para recolher. Mas de tudo isso, o Evangelho estava sendo pregado. Paulo era o comentário, era o cerne dos comentários. E as pessoas queriam então saber o que é esse Evangelho que esse cara fica defendendo, mesmo sendo preso, mesmo sendo muitas das vezes apedrejado, espancado, ele persevera no Evangelho. Quem é essa pessoa e por que ele faz isso? O que é esse Evangelho? E assim, mais e mais gente angariava-se na coragem de trabalhar e de interagir com o Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então, o tempo todo Paulo se sentia feliz, e não importa como falava-se do Cristo, mas tinha que falar, para que ele tomasse conhecimento. E as prisões de Paulo sempre traziam alguns alvoroços, tanto no meio cristão, quanto no meio não cristão. E aí, mais pessoas ficavam sabendo que existia o Evangelho. Porque sei disto, que resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. As orações e Jesus em Espírito estaria sempre trabalhando para a salvação de todos aqueles trabalhadores, de todos aqueles que se empenhavam em levar a ideia do cristianismo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se ele estava vivo na carne, ele ia trabalhar ferrenhamente pelo Cristo. E se ele morresse, era um ganho, porque ele sabia que ele estava salvo das tribulações das planos espirituais inferiores
iria para os planos superiores por todo o trabalho que ele fez, por todas as ações que ele tomou, por tudo aquilo que ele procurou fazer em prol do bem-estar da humanidade. E todos estariam confiantes em Jesus. E Jesus estaria sempre sendo engrandecido em todas as ações. Tanto na vida que Paulo levava divulgando o Cristo, ou da forma que ele morresse. Porque todos iriam tomar conhecimento, todos iriam entender o processo e passarem a agir assim de forma a procurarem crescer para Jesus, crescer em aperfeiçoamento, crescer em engrandecimento das leis divinas. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que devo escolher. Se ele estando na carne o tempo todo ele estava colhendo bons frutos, de boas conversões, de incentivo, de orientação aos primeiros cristãos, então, ir ou ficar. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Já velho, cansado, ele sabia que ele poderia ir, tinha até vontade de partir para estar junto do Cristo. Mas, por grande amor que ele tinha por toda a comunidade que ele foi trabalhando para conscientizar do Evangelho, ele preferia ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória aumente por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, ele estando, ele tem aquele proveito de estar aqui na terra, porque sabe que isso traz prazer aos seus amigos, aos companheiros de jornada. E ali, ele pede sempre para que todos se lembrem que Jesus é o grande mestre, que Jesus é o grande Senhor por toda a nossa vida. E se ele permitisse, ele ainda iria ter com eles. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Ali ele pede que eles se portem dignamente, conforme está no Evangelho. E se ele fosse, ou se ele estivesse ausente, eles sempre estavam ouvindo falar deles, eles sempre se comunicavam por carta, e assim eles estariam, desta forma, procurando se fortalecerem, procurando se engrandecerem em Cristo, para serem melhores, para ajudarem a comunidade em torno deles a também se melhorarem, a também se cristianizarem. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Portanto, aqueles que não quisessem se juntarem aos cristãos, se converterem ao cristianismo, deixai-os. Embora eles consideram ser cristão uma grande perversão, mas é o caminho que os leva a Deus. E permanecer de ânimo firme no combate, para que o Evangelho estabelecesse em todos os corações. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Esse combate de todos os dias está, conforme Paulo, passando pelas suas dificuldades, pelas suas tribulações, para encontrar-se mais unido, mais próximo de Jesus. E assim todos deveriam estar voltando-se intimamente para o bem, voltando-se intimamente para o crescimento espiritual. Todos deveriam procurar então nesse momento elevarem-se, cultivar os bons sentimentos, cultivar os bons ideais de amor, cultivar os bons ideais de paz. Somente assim estaremos crescendo e aperfeiçoando na luz do Senhor,
para angariarmos as bênçãos e a misericórdia do Pai. Cada vez que estudamos o Evangelho é um momento de reflexão. E Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele mostra-nos que é importante passarmos pelas dificuldades, com sabedoria, com amor a Jesus e com dedicação ao Cristo, e que todos nós devemos procurar fazer desta forma, agir desta forma, na construção de um mundo melhor. Que sejamos, pois, companheiros de jornada convictos e conscientes das nossas responsabilidades, do nosso objetivo de sermos melhores perante os ensinamentos de Jesus, perante as bênçãos do Cristo.